Em 1978, numa casa de leilões de Londres, foi descoberto um quadro misterioso que poderia ser de autoria do pintor mais famoso do mundo, Leonardo da Vinci. Agora, a ciência e a história da arte se uniram para descobrir a verdade. Descobrir um novo quadro de Leonardo é como descobrir um novo planeta. Seria Holy Babies uma obra-prima de 500 anos ou uma falsificação? Descobrir uma nova obra seria um cataclisma. Por trás de Holy Babies há uma história que penetra no próprio coração do cristianismo. Seu verdadeiro significado pode ser tão herético quanto qualquer ficção do Código da Vinci. Da Vinci, uma obra inédita. Pouco antes do Natal de 1978, um marchand holandês e sua irmã foram a uma exposição de menor importância numa casa de leilões de Londres. O que aconteceu a seguir mudou suas vidas para sempre. Eu a levei até a janela, onde o sol estava batendo. Olhei por um determinado ângulo. A luz bateu de um certo modo no quadro. Eu olhei e disse, nossa, há uma outra paisagem por baixo. Que paisagem estava escondida sob a camada de tinta preta não se sabia, mas havia mais. Removendo o pergaminho solto atrás da pintura, Robert encontrou o nome mais valorizado da história da arte. Consegui ver vagamente 39 Leonardo. E pensei, isto tem que ser meu. Ele fechou tudo rapidamente, na esperança de que ninguém mais visse o que ele viu. Leonardo da Vinci, um homem de dons excepcionais, foi uma das grandes mentes da história. Ele pintou o quadro mais famoso do mundo, mas terminou apenas algumas pinturas. Todas obras-primas. Ele foi, nos seus próprios termos, um pintor de enorme sucesso. Da Vinci criou mais de 7.000 páginas de anotações em código na sua estranha escrita espelhada e deixou uma vasta obra englobando ciência, matemática, anatomia e história natural. No entanto, sua arte revela uma faceta insondável da sua genialidade. Seus quadros se inclinam para o misterioso e levemente oculto e secreto. Rumores de sua heresia 500 anos atrás foram transformados numa conspiração que ocupa a lista dos best-sellers. Uma ideia que muitos no mundo da arte renegam com fervor. Acho que ele não se interessava por essas coisas místicas. Poderia uma nova pintura ajudar a decodificar uma mensagem genuinamente herética oculta em seu trabalho e seria Leonardo o seu autor? Em 1968, esse foi o palpite de Robert. Senhoras e senhores, damos início ao leilão com este quadro. Na manhã seguinte, Robert foi ao leilão esperando desesperadamente que seu lance fosse o mais alto. 850. Alguém mais? 800, 900, 1000. E depois houve um certo silêncio no leilão. Por 1000 libras. E então o leiloeiro bateu o martelo. Robert achou que talvez houvesse comprado o cálice sagrado do mundo da arte. Um quadro perdido do pintor mais famoso do mundo, Leonardo da Vinci. E pela quantia irrisória de 1000 libras esterlinas. Ele tinha certeza de que havia visto uma paisagem sob a tinta escura que havia por cima e levou o quadro para Arthur Lucas, da National Gallery inglesa, na época uma das instituições restauradoras mais renomadas do mundo. Eu disse a ele que havia uma paisagem por baixo, ele respondeu que nada. Foi o que ele disse. Mas quando fez uma sondagem, ele confirmou. Há mesmo uma paisagem por baixo. Eu vou limpar.
Lucas removeu cuidadosamente a pintura superior, revelando algo extraordinário. Os bebês João Batista e Jesus Cristo sentados numa pequena gruta rochosa, cercada por eras, samambaias, violetas e anêmonas. E quando eu vi o quadro, eu disse, isto é uma coisa especial. É um quadro tão especial que vou dedicar parte da minha vida a ele. Mas foram principalmente as flores que chamaram a atenção do conservador Arthur Lucas. A pintura das flores é de altíssima qualidade, igualando-se às da Virgem das Rochas, que está na National Gallery. A Virgem das Rochas é atribuída ao próprio Leonardo da Vinci. A seguir, ele levou o quadro aos maiores especialistas do mundo em Leonardo da Vinci. Todos confirmaram o parecer de Arthur Lucas, mas apesar de todo esse apoio, o mundo da arte se recusou a reconhecer o quadro como uma obra de Leonardo. E o motivo é simples. O tema de Holy Babies era muito popular em toda a Europa nos séculos XVI e XVII. Os quadros são conhecidos por serem leonardescos, ou seja, ao estilo de Leonardo, mas não de sua autoria. Haveria, no entanto, um original perdido pintado pelo próprio Da Vinci? Essa imagem, com certeza, deve ter existido de alguma forma importante ou bastante para ser dada de presente ou, então, ser visível em algum lugar de onde muitos possam ter copiado. Acreditava-se em 1978 que Holy Baby seria uma dessas cópias, mas ela poderia também ser o original de Leonardo. Agora, a ciência, a criminalística e a história da arte irão se unir para descobrir. O misterioso simbolismo deste quadro nos leva numa jornada pela arte de Da Vinci. E o que esse estranho tema realmente significa? Poderá ele revelar um lado secreto e herético de um homem considerado como o maior gênio da história? Será o Código da Vinci simplesmente um best-seller de ficção ou haverá nele algum fundo de verdade? O tema central da nossa pintura misteriosa pode dar uma pista. Se ela for um quadro de Da Vinci, irá quebrar todos os recordes das casas de leilão para o marchand Robert Boller, que pagou 1.000 libras esterlinas 28 anos atrás. Ele descobriu o nome de Leonardo da Vinci oculto na parte de trás do quadro. Passados 28 anos, Robert quer tentar novamente. O quadro Holy Babies ficou até hoje num cofre de um banco de Londres, mas agora será levado a um laboratório onde irá ser submetido a uma bateria de exames. Robert espera que as técnicas revolucionárias da tecnologia do século XXI consigam autenticar o quadro e provar que os especialistas estavam errados. Na sua missão, Robert será acompanhado pelo seu sobrinho Marcos. Ele está realmente determinado a provar que é um Da Vinci e tem bons motivos. A identificação de quem pintou um quadro, que se chama atribuição de autoria, é um processo longo, cheio de dificuldades, controvérsias e até corrupção. Sem a atribuição da autoria, muitos quadros não têm qualquer valor. Quando não se consegue identificar o autor da obra, ela não tem valor de mercado, exceto talvez um valor vago estético. No século XIX, 90 quadros chegaram a ser atribuídos a Da Vinci. Mas hoje, dependendo do especialista, esse número fica limitado entre 15 e 25. Para piorar as coisas, volta e meia aparecem obras de origem duvidosa. Recentemente, nesta mostra na Itália, anunciou-se que 2 novos Da Vincis seriam incluídos, mas poucos acreditam que eles sejam autênticos. Eles simplesmente aparecem no mercado, sem que se saiba nada sobre sua origem.
Não sabemos quem eram os proprietários e através de que canais eles surgiram, mas sempre haverá controvérsia, sempre. Se é um quadro de Leonardo, vale uma fortuna. Se é uma réplica ou falsificação, não vale nada. Nenhum dos quadros desta mostra foi submetido ao rigor dos exames científicos e nenhum foi autenticado pelas instituições de belas artes. Mas no campo dos velhos mestres é um pesadelo lidar com a atribuição de autoria. Um verdadeiro pesadelo. Sujeitando seu precioso quadro Holy Babies ao processo de autenticação, Robert está arriscando tudo. Ele está no limiar de fazer uma das maiores descobertas da arte no século XXI ou de ver em pedaços o grande sonho de sua vida. Holy Babies chegou ao laboratório para a primeira fase do processo de atribuição de autoria, o diagnóstico de imagem. O cientista responsável pelos testes, Dr. Nicholas Stoll, começa examinando o estado geral. Se o quadro estiver danificado demais, não há razão para continuar. No primeiro exame de um quadro, eu procuro coisas que podem afetar como vou fazer os testes de laboratório. Eu não faço um exame de estilo subjetivo. Mas só a ciência não basta. Atribuir a autoria de um quadro requer os olhos de um reconhecido conhecedor do assunto. O professor Martin Kemp, da Universidade de Oxford, é uma autoridade na técnica e estilo de pintura de Leonardo da Vinci. E ele sabe perfeitamente que esses testes podem acabar para sempre com os sonhos de Robert. Para mim, essa é uma investigação histórica e vou fornecer as provas conforme elas se apresentarem. Se o dono de um quadro me procura e diz que tal coisa aconteceu, eu vou acompanhar o teste de laboratório para descobrir a verdade sobre o quadro e sempre digo, você sabe que pode cair tudo por terra a qualquer momento, não sabe? Em última instância, a atribuição de autoria deste quadro como obra de Da Vinci irá depender do parecer do professor Kemp. Você vê nos jornais a atribuição de autoria de alguma obra recém-descoberta a um grande mestre da Renascença e, lendo um pouco mais, descobre que nunca ouviu falar do perito que a autenticou. Isso dispara alarmes de desconfiança. Mas se Martin Kemp disser, isto é um Da Vinci inédito, terei todos os motivos para acreditar que uma nova obra de Da Vinci foi mesmo encontrada. Com lâmpadas ultravioleta, os especialistas podem olhar para o passado para ver onde a tinta foi alterada do seu estado original por retoques ou restaurações. É como ver velhas cicatrizes de batalha, não é? As batalhas porque ele já passou. É como um velho guerreiro com as juntas doloridas, aparecem os ferimentos e é interessante. É claro, claro. E para um paciente de 400, 500 anos, o estado de saúde dele até que é bom, né? É, eu diria que sim. O quadro passou pelo primeiro obstáculo importante. A análise sob a luz ultravioleta revelou que seu estado é bom o suficiente para que os exames mais detalhados continuem. A ciência pode nos dizer quando e onde um quadro foi pintado, mas não pode nos dizer por quê. Estaria Leonardo sequer interessado nesse tema? Durante a Renascença, o trabalho de muitos artistas foi imbuído de significados simbólicos especiais. Durante a Idade Média, as obras renascentistas eram os verdadeiros livros da época. As pessoas eram capazes de ler o simbolismo nessas pinturas e ele era usado pelos artistas da época para criar uma linguagem simbólica. Até mesmo as plantas de Holy Babies se baseiam numa rica tradição de linguagem simbólica. As violetas simbolizam a humildade, as anêmonas a morte, a era a imortalidade e as samambaias simbolizam a verdade. Mas o tema central é um enigma.
Especialistas acreditam que ele foi criado pelo próprio Da Vinci, mas nenhuma prova foi encontrada até hoje. Ninguém mais que Leonardo poderia ter tido uma ideia que sugerisse tão bem as forças geradoras da natureza e que os bebês mostram tão claramente. Eles não são símbolos abstratos, são reais, vivos. Se Leonardo alterou esse quadro, foi sua linguagem simbólica um tema que ele quis passar. Mas por quê? O que isso quer dizer? Seria a pista de uma heresia que trouxe consigo uma das épocas mais negras da Igreja cristã? Leonardo da Vinci, o maior gênio da história, mas um homem de muitos segredos. Esses quadros têm coisas contrárias à Igreja. Seria ele um herege, como o Código da Vinci sugere? Alguns movimentos heréticos acreditam que havia duas igrejas. Teria Leonardo se colocado contra a igreja estabelecida ou seria isso apenas fruto do Código da Vinci? Nós não entendemos qual é realmente o significado subjacente das imagens. Agora, a descoberta de um quadro misterioso pode decifrar o código secreto de Leonardo da Vinci. Por trás de Holy Babies, há uma história que chega ao coração do cristianismo. Qual é exatamente o significado simbólico do que está sendo mostrado? Mas será o quadro uma obra de arte de 500 anos ou uma falsificação bem feita? Agora, uma equipe de especialistas pretende descobrir a verdade. Será que esse quadro misterioso, que nunca antes foi visto em público, irá revelar o verdadeiro código de Leonardo da Vinci? As pistas para o significado subjacente do quadro podem ser encontradas nas ideias que formaram a vida de Leonardo. Leonardo nasceu no dia 15 de abril de 1452, nas colinas acima da pequena cidade de Vinci, na Toscana. Ele era filho natural e, quando estava com meses, seu pai abandonou sua mãe pela filha de um homem rico de Florença. Pode-se inferir que o pai de Leonardo teve um romance com sua mãe e depois a abandonou quando ela engravidou. Não sabemos muito mais sobre ela além de seu nome, Caterina, e uma ou duas insinuações dos seus primeiros biógrafos de que ela vinha de boa família, mas suspeito que isso seja mais para contrabalançar o fato de que Leonardo era um filho ilegítimo. Ele cresceu no campo e era até certo ponto autodidata. Isso pode ter influenciado profundamente o tipo de homem e o tipo de pensador que ele se tornou. O fato de Leonardo ter começado do nada, formando suas próprias ideias e sua própria identidade intelectual. Talvez até a estranha escrita espelhada, que é tão característica de seus cadernos, a escrita de trás para frente, seja um exemplo simples de um jovem autodidata. Uma criança canhota que achou mais fácil escrever assim e nunca se deu ao trabalho mais tarde de se corrigir e se tornar mais convencional. Portanto, essa experiência de infância no campo se traduz num tipo profundo de independência mental, que é uma tremenda característica de Leonardo, tanto como artista quanto como pensador. O tranquilo rapaz do campo logo se transformaria graças a uma revolução artística e intelectual emergente quando ele se juntou ao mais movimentado e respeitado ateliê de Florença, mantido pelo mestre Andrea del Verrocchio. Leonardo foi apresentado ao ateliê de Verrocchio pelo seu pai para ser um aprendiz de Verrocchio. E isso o lançou em sua carreira de pintor. O aprendizado de Leonardo começou durante uma era de grandes mudanças. Florença era o centro de uma nova forma de pensar, de uma ideologia revolucionária que voltava às virtudes republicanas de Roma e da Grécia antigas.
Ela estava transformando a paisagem intelectual, a cultura da graça, da arte, da beleza, da música, da ciência, com novas maneiras de entender a Deus e ao homem. Era a chamada Renascença. Olhando um quadro do final do século XV, pode-se quase sentir o peso das formas humanas. É esse tipo de coisa que chamamos de renascença. Um certo senso de que as imagens, o naturalismo, são muito mais importantes. Não é que tenha se abandonado o Deus e a religião, mas é uma nova maneira de ver as coisas. Esse novo modo de pensar coincidiu com o início do desenvolvimento da poderosa e complexa mente de Leonardo e foi importante na sua formação como artista. Os florentinos foram pioneiros no conceito de que a arte teria certos elementos científicos, como são chamados hoje. Particularmente a perspectiva, a ótica do espaço na pintura. Verrocchio claramente tinha esse controle, de forma que Leonardo teria aprendido os movimentos básicos da perspectiva, como fazer as linhas chegarem a um ponto de fuga, como construir espaços e pintar geometricamente. Cercado por essas novas possibilidades, Leonardo rejeitou as crenças intangíveis da igreja e abraçou a crença então radical de que o conhecimento viria da experiência e através dos sentidos. Sabemos com certeza que ele não era um homem religioso. Ele nunca falava sobre Deus. Para Leonardo, Deus era a natureza. Nada mais que a natureza. Ele via a natureza como um cientista que observa e registra os fenômenos à medida que eles acontecem. No entanto, é uma ideia tremendamente poética e inclusive mística da natureza que ele expressa em seus quadros. O cientista Leonardo desenvolveu novas e revolucionárias técnicas de pintura. O místico criou temas religiosos desafiadores e ambos podem ser encontrados em Holy Babies. Mas será o quadro de autoria de Leonardo e qual é o seu significado? Poderá o estranho tema fornecer pistas sobre as crenças desse revolucionário pensador? Poderá uma pintura inédita revelar um lado oculto e até herético desse gênio da Renascença, Leonardo da Vinci? O jovem Leonardo chegou a Florença quando a criatividade tomava conta da cidade. Essa revolução cultural encontrou uma afinidade natural no gênio que se desenvolvia em Da Vinci. Ele havia se juntado ao ateliê do artista florentino já bem estabelecido, Andrea del Verrocchio. Esqueça os sótãos solitários. Havia muita atividade. Os aprendizes iam e vinham, preparando cores, preparando painéis. Havia cheiro de solventes e óleos. Provavelmente havia até galinhas perambulando por ali, porque a têmpera precisava de muitos ovos. E sob a tutela rígida de Verrocchio, ele aprendeu o seu ofício. Tornando-se seu aprendiz, Leonardo teve uma série extraordinária de oportunidades. Ele aprendeu a trabalhar não apenas com painéis e desenhos, mas também aprendeu técnicas arquitetônicas, ele aprendeu esculturas, ele aprendeu, por assim dizer, a multiplicidade de tarefas a que um bom designer pode recorrer. O ateliê de Verrocchio era uma colmeia ativa, fornecendo serviços para a burguesia mercantil e para os novos ricos da cidade que prosperava. Não se contratava necessariamente um pintor para fazer um retrato. Contratava-se os pintores e seu estúdio para fazer um retrato. E, conforme a quantia que se pagasse, o resultado seria uma contribuição maior ou menor do mestre. Verrocchio logo percebeu o talento de Leonardo. E é esse relacionamento que dificulta a atribuição de autoria. Porque na Renascença, praticamente todos os quadros eram parcialmente pintados pelos aprendizes do mestre.
Ele tinha muita gente trabalhando com ele e as pessoas trabalhavam para o mestre no estilo do mestre. Muitos quadros não eram feitos por um único pintor. Eram feitos por um pintor mais os assistentes do ateliê, de forma que a atribuição de autoria se torna uma questão difícil e complicada. Verrocchio supervisionava uma equipe de artistas para suas encomendas mais caras. No seu quadro, O Batismo de Cristo, Leonardo teria pintado o anjo à esquerda, enquanto seu mestre, Verrocchio, pintou o outro à direita. O que é estranho sobre Verrocchio é que temos quadros atribuídos à sua autoria, mas acho que não podemos dizer que nenhum deles é totalmente um trabalho do próprio Verrocchio. O primeiro quadro atribuível a Leonardo é A Anunciação, que foi terminado em 1472. O tema é tradicional. A jovem Maria, visitada pelo arcanjo Gabriel, recebendo a notícia de que daria à luz o Messias. Mas as ideias de Verrocchio tiveram grande influência na obra. Não há nada naquele quadro que não seja uma proposta típica do ateliê de Verrocchio, de forma que ele tem características muito leonardescas, mas é essencialmente um quadro de Verrocchio. Quem será realmente o autor deste quadro? Leonardo, que fez boa parte do trabalho de pintura, ou o seu mestre Verrocchio, que criou os temas? O que define um trabalho como de autoria de Da Vinci está no cerne desta investigação. Na Galeria Nacional de Washington se encontra o quadro com o qual o verdadeiro Leonardo, enquanto artista, começou a surgir. Ginevra de Benci. A estranha luminosidade e incrível atenção aos detalhes marcam o quadro como uma revolução artística pessoal. Ninguém havia pintado assim antes. Essa sensação surge pela primeira vez no trabalho de Leonardo com Ginevra. Parece que você está olhando para um outro mundo do qual não faz parte porque você está ao lado de cada moldura e do outro lado parece que existe um mundo de sonho. Só em 1967 confirmou-se que Ginevra era uma obra de Leonardo. Antes que a National Gallery comprasse o quadro pela soma recorde de $5 milhões, foi preciso provar a sua autoria. Creio que a atribuição de autoria havia sido questionada porque pouca gente havia visto a obra até a década de 60. Ela não estava numa exposição pública como no Louvre ou a de Londres. Algum lugar assim hoje seria mais fácil de ver. Ela estava numa coleção particular e por isso havia dúvidas. Mas hoje não existem quaisquer dúvidas sobre sua autenticidade. Procurando pistas sobre as técnicas de Leonardo para pintar Ginevra, a National Gallery dos Estados Unidos decidiu submeter o quadro a uma série de exames científicos. Entre eles, o teste de reflectografia, o mesmo pelo qual Holy Babies está prestes a passar. O Dr. Istó usa o teste para revelar desenhos subjacentes, os esboços preparatórios sobre as camadas de tinta. Se ele não encontrar nada, o quadro pode ser uma cópia. Eu suspeito que existam alguns sinais leves de esboços. Podemos ver linhas fracas aqui, em volta dos pulsos. Os esboços são muito tênues, mas nem por isso descartam a possibilidade de Holy Babies ser uma obra de Da Vinci. Quando a National Gallery dos Estados Unidos fez a análise infravermelha do Ginevra, também encontrou poucos esboços. Creio que, sendo apenas um retrato, um simples retrato, não houve muitos ajustes no desenho. Num retrato simples como esse, não se fariam muitas alterações no desenho. Elas poderiam ser feitas diretamente na pintura e não no desenho. Confirmar que Leonardo é o autor do quadro requer mais que ciência. Uma ferramenta-chave para qualquer conhecedor de arte é a procedência da obra, o histórico de seus proprietários e como ela foi parar em suas mãos. Poderia Holy Babies ser rastreado até o próprio Leonardo? E o que isso revelaria sobre suas crenças?
O marchand Robert Boller está tentando descobrir a procedência e o histórico de propriedade de um quadro chamado Holy Babies. Ele acredita que se trata de uma obra inédita de Leonardo da Vinci e, após 28 anos de pesquisas, ele tem bons motivos para isso. Do lado de fora da Universidade de Oxford, Robert espera nervoso pelo seu primeiro encontro com o professor Kemp. O problema é que quando Robert Boller comprou Holy Babies, o quadro não tinha procedência. Esse foi um dos principais motivos pelos quais o quadro não foi autenticado como obra de Leonardo da Vinci 28 anos atrás. De lá para cá, Robert vem trabalhando incansavelmente para rastrear seus antigos proprietários. Agora ele precisa submeter o que descobriu ao escrutínio de Martin Kemp. Eu me sinto mais ou menos como se fosse a hora da verdade. Depois de 28 anos de pesquisas, finalmente alguém vai me ouvir. Eu me sentia como se estivesse gritando no deserto, como se ninguém quisesse me ouvir. Robert acredita que é possível rastrear seu quadro Holy Babies até o ateliê de Leonardo. Mas se o professor Martin Kemp não ficar convencido, serão 28 anos de pesquisas em vão. Bom dia. Bom dia. É maravilhoso podermos finalmente nos encontrar. Estou muito contente de conhecê-lo. Robert Boller, é um prazer. Muito prazer, Martin Kemp. Bem-vindo a Oxford. Fez essa investigação sozinho? Eu fiz. Fez um trabalho fantástico. Fiz. Traçar a procedência é como achar uma agulha num palheiro. É mesmo. A pesquisa de procedência requer muito tempo. Requer tempo e também requer alguma sorte para encontrar as coisas. Requer tempo, sorte e obsessão. Obsessão? Obsessão eu tenho. Obsessão, precisa mesmo. Bom, eu, como historiador, trabalho com pesquisa de procedência e o momento-chave foi o inventário Aldobrandini, o 16.3. Quando Robert começou sua busca para descobrir a procedência do quadro, ele tinha apenas uma pista: o número no painel de trás. Ele significava que a pintura havia feito parte de algum inventário. Mas qual? E onde? Todos pensaram que eu estava louco e me diziam: você jamais vai encontrar. É impossível encontrar isso. Por onde vai começar? Robert teve que fazer mais do que 30 viagens à Itália para encontrar a chave daquela inscrição. Foi uma pesquisa trabalhosa que o levou à Vila Aldobrandini, em Frascati. Hoje, ela é o lar ancestral de uma das mais antigas famílias da nobreza italiana. E foi aqui, nos seus vastos e antigos arquivos, que ele encontrou a pista fundamental. Havia tantos nomes e eu pedi: Deus, me ajude a encontrar. E ao apontar o dedo, encontrei os Aldobrandinis e pensei: consegui encontrar. Todo mundo me olhando e eu disse um fato: finalmente, eu encontrei. Robert havia descoberto o registro, número 39, por Leonardo da Vinci, exatamente como estava inscrito na parte de trás do quadro. Ele vinha com uma descrição. Dois bebês se beijando, por Leonardo. Descrevia também algo extraordinário: o tamanho do quadro. 2 palmos de altura. 1 palmo era uma velha unidade de medida da época da Renascença, com cerca de 30 centímetros de comprimento. 2 palmos equivalem a exatamente o tamanho da pintura de Robert. Esta referência combina perfeitamente com Holy Babies. E com esse registro, Robert aparentemente estabeleceu uma parte significativa da procedência. Mas Martin Kemp estará de acordo? É um caso bastante raro de acontecer. Na verdade, os 2 casos, o do inventário e o do número na parte de trás, os 2 correspondem e isso é uma sorte tremenda. Mas o sucesso de Robert é apenas parcial. No século XVII havia muitos Leonardos em coleções italianas e de outros países, e eles eram simplesmente listados pelas pessoas que faziam os inventários. Portanto, diremos que é um Leonardo, de forma que há atribuições um tanto ambiciosas por aí. Os arquivos Aldobrandini também contêm registros de 4 outras obras de Leonardo, das quais não se tem notícia hoje. Ou as pinturas se perderam, ou foram atribuídas a pintores menores. Um outro aspecto, Robert, que eu considero uma espécie de precaução,
é avaliar quantos Leonardos existem nesses grandes inventários. No inventário 16.3, creio que há mais 4 obras de Leonardo. Isso, outros 4 Leonardos que não são de Leonardo. Que não são de Leonardo. Então, saber a procedência é fantástico, mas é preciso ir além. Pelo menos o primeiro passo foi dado, por assim dizer. Isso. O professor Kemp ficou satisfeito. Holy Babies fez parte dessa famosa coleção. Mas poderia ele ser rastreado até o próprio Leonardo? Robert acha que sabe como descobrir. Se ele estiver certo, poderá se tornar multimilionário. Se estiver errado, 3 décadas de muito trabalho podem ter levado a nada. Agora, Robert precisa recuar ainda mais no tempo até o ateliê de Leonardo. Acredita-se que o quadro foi dado à família Aldobrandini por uma mulher da nobreza chamada Lucrezia d'Este. Seu motivo foi vingança. Quando ela era jovem, seu amante foi brutalmente assassinado por seu irmão e ela, em seu leito de morte, passou toda a sua herança aos Aldobrandinis, que eram inimigos de sua família. Existe uma ligação direta entre Lucrezia d'Este e Leonardo. O pintor trabalhou para sua família. Essa conexão começa depois que ele partiu para começar uma vida nova em Milão em 1482. Leonardo foi convidado para ir ao palácio do tio-avô de Lucrezia d'Este, o duque Ludovico Sforza. Como novo regente de Milão, Sforza tinha grandes ambições para a cidade. Ele tinha um desejo genuíno de criar uma identidade cultural para Milão, coisa que, no seu entender, a cidade não tinha. E a posição de Leonardo na corte de Milão era parte desse desejo de subir a cotação da cidade. Leonardo prosperou na corte de Ludovico. Ali ele era músico, contador de histórias, humorista, um típico homem da Renascença. E foi em Milão que ele começou a primeira de uma série de obras-primas controversas. A mais famosa das quais é A Última Ceia, um afresco que há muito é o centro de teorias da conspiração e romances populares. Ela é considerada a mais herética de suas obras. Mas será mesmo? Leonardo escolheu o mais provocativo dos momentos da história cristã, aquele em que Cristo anuncia que um de seus discípulos irá traí-lo. Mas 5 séculos mais tarde, seu simbolismo ambíguo está sendo usado para justificar todo tipo de ideia sobre o artista. Que ele era o chefe de uma sociedade secreta chamada Priorado do Sião, a qual venerava Maria Madalena, que supostamente está sentada ao lado do Cristo no quadro. Na realidade, os especialistas geralmente acreditam que não há nada fora do comum na iconografia da Última Ceia. Os monges teriam visto a pintura ligada aos relatos bíblicos da Última Ceia. Os monges não teriam entendido a pintura como representativa de outra coisa além dos relatos bíblicos da Última Ceia. Mas poderia o quadro de Robert mostrar que Leonardo tinha uma interpretação muito diferente do que diz a Bíblia? Holy Babies é um quadro misterioso que acredita-se ter sido pintado por Leonardo da Vinci. Mas seria mesmo? E será possível rastreá-lo até o seu ateliê? Leonardo estava em Florença trabalhando para o duque Ludovico Sforza. Mas havia um lado sinistro para o generoso patrocínio de Ludovico. Ludovico era um novo rico. Seu avô era um comandante mercenário e, apesar das aparências, ele era apenas o regente de Milão. O verdadeiro herdeiro era seu sobrinho, de 10 anos. Ludovico Maria Sforza e sua esposa, Beatrice d'Este, não foram o duque e a duquesa de Milão. O verdadeiro duque era um menino que era mantido afastado do poder pelo próprio tio.
Leonardo passou os próximos 18 anos como protegido do Duque. A qualidade efêmera que definia Leonardo foi emergir totalmente formado nesse estúdio milanês. Ele aperfeiçoou o novo estilo, uma técnica chamada esfumato. E passou a usar um meio revolucionário, as tintas a óleo, de maneira nunca vista antes. A sua foi a primeira geração de pintores que usou realmente com sucesso as tintas a óleo como meio primário. Leonardo já estava então começando a explorar as qualidades poéticas da tinta a óleo, aquela qualidade indefinida que é a sua chamada técnica do esfumato. Esfumato significa mesclado ou esfumaçado, e seu efeito numa pintura é nublar sutilmente as linhas, criando uma sensação maior de profundidade, cor e forma. Leonardo desenvolveu a técnica mergulhando no mundo natural. Nele, Leonardo estudou as complexidades da percepção humana, particularmente de luz e sombra em diferentes condições. Ele percebeu como se formam as silhuetas quando pessoas e objetos são iluminados pelo sol por trás. Como os movimentos se distorcem e os efeitos da luz forte e das sombras profundas. O resultado é uma forma peculiar de naturalismo, uma espécie de supernatureza. Leonardo ressalta a experiência. Ele não acreditava em nada que não pudesse experimentar, nada que não fosse tangível, visível, cheirável, degustável. Ele se baseava no conhecimento sensorial e extraía o seu conhecimento da natureza acima de tudo, olhando para ela. O esfumato está presente em Holy Babies. Mas para saber se o efeito decorre da mesma técnica criada por Leonardo ou se é fruto de um aperfeiçoamento posterior do método, seria necessária uma análise da estrutura profunda do quadro. Em busca de pistas, o Dr. Nicholas Stoll agora começa a examinar o quadro através de uma radiografia. Ficou excelente. Nas radiografias, podemos às vezes ver certas técnicas que foram usadas num determinado momento. Ela revela aspectos mais profundos da técnica. Por exemplo, um copista poderia imitar a pintura na superfície, mas não necessariamente nas camadas mais profundas, na técnica subjacente. E, portanto, a pintura seria apenas superficialmente semelhante, mas a radiografia mostraria a diferença. As radiografias revelam ao Dr. Stoll que as camadas profundas do quadro são compatíveis com um trabalho renascentista, mostrando que é pouco provável que seja uma falsificação ou uma cópia moderna. Sondando ainda mais profundamente, usando a microscopia, o Dr. Stoll agora examina a própria composição da tinta. A primeira coisa que ele percebe no cabelo dos bebês é um pigmento chamado amarelo de chumbo e estanho. Chamamos amarelo de chumbo e estanho. Leonardo chamaria de gialolina. Ele tem uma história bastante peculiar, porque desapareceu completamente no início do século XVIII. E por causa disso, é claro, perdeu-se o conhecimento sobre ele. É um forte indicador de datas para nós. A descoberta do amarelo de chumbo e estanho é um grande avanço. É a primeira prova tangível de que o quadro é anterior ao século XVII. Mas o verdadeiro teste será a análise das tintas e vernizes usados por Leonardo para obter seu famoso efeito esfumado. Leonardo também usava vernizes pretos por cima para baixar o tom e dar o efeito esfumaçado. Portanto, outra coisa que estou procurando são pinceladas de pigmento preto. A idade e o tipo de pigmentos usados no esfumato são essenciais.
Leonardo criou a técnica, mas ela foi copiada e modificada por muitos outros artistas mais tarde. As primeiras descobertas são animadoras. Na realidade, existe bastante do que parece puro carvão. É o tipo de coisa que se espera que aquele círculo de artistas usaria. O fato de que o pigmento foi usado na Renascença por artistas como Leonardo é uma ótima notícia para o proprietário do quadro, Robert Boller. Mas além da análise científica e da tentativa de Robert de restabelecer a procedência do quadro, existe um terceiro caminho, muito mais esotérico, a ser investigado. É a chamada simbologia. As ideias que o quadro expressa. Seria o tema de Holy Babies algo que Leonardo teria pintado? E o que ele nos diz sobre o relacionamento do pintor com uma poderosa seita que surgiu no início da igreja cristã? Em meados da década de 1490, Leonardo da Vinci era o mais celebrado dos pintores de Milão e Robert Boller, proprietário de Holy Babies, acredita que o quadro pode ser rastreado até o estúdio de Leonardo nessa época. Mas mesmo então, Da Vinci estava explorando novas ideias nos seus trabalhos. Sua primeira encomenda, independente em Milão, foi para uma confraria religiosa. Foi pedido a Leonardo que pintasse uma imagem convencional da Virgem com o menino Jesus no painel central de uma peça para um altar. Mas ele pintou algo totalmente diferente, a misteriosa e enigmática Virgem das Rochas. O quadro traz indícios importantes porque mostra que o tema de Holy Babies foi pintado pelo próprio Leonardo. O que não é tão claro é o que o quadro quer dizer. A Virgem Maria e o menino Jesus são flanqueados por João Batista e o arcanjo Uriel. A Virgem das Rochas é uma pintura hermética, no sentido de que tem um segredo que não se consegue desvendar. O que está sendo retratado? Qual o significado simbólico do que está sendo retratado? O significado da Virgem das Rochas é críptico, porque Leonardo não deixa claro qual dos bebês é João e qual é Jesus. Os dois bebês do quadro são praticamente do mesmo tamanho. E não fica exatamente claro quem é quem nessa obra. Mais misterioso ainda é que essa cena não ortodoxa não consta na Bíblia. O segundo bebê é um acréscimo que Leonardo parecia particularmente propenso a fazer, sem o aval da Bíblia. Isso consta nos evangelhos apócrifos, um encontro entre as crianças. Mas por que Da Vinci usaria textos cristãos obscuros e não aceitos pela igreja para justificar a inclusão de João Batista no quadro? João era o padroeiro de Florença. Para glorificá-lo, a cidade havia construído um magnífico batistério, cujo interior foi decorado com mosaicos maravilhosos, relatando a história de sua vida. É um tema bastante florentino. São João é uma figura muito popular. E eu creio que ele estava reproduzindo, num certo sentido, não exatamente uma narrativa, mas contando uma história de que os florentinos gostavam sobre um encontro entre Jesus e São João no deserto, quando eram bebês. Mas, com certeza, confundindo deliberadamente os papéis, Leonardo pode ter dado a entender algo mais profundo. Compreender o que é uma questão que leva às próprias origens do cristianismo. João Batista é venerado pelas três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Precursor de Cristo, ele se estabeleceu às margens do Rio Jordão, batizando pessoas que se arrependiam à natureza de Deus. Na iconografia tradicional do leste, ele está descabelado, com a barba por fazer, um homem maltrapilho. Ele grita no deserto e batiza as pessoas num ritual que para muitos parece estranho. É uma pessoa que se destaca com muita força.
Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. E nesse deserto surgiu a maior figura espiritual do mundo ocidental, o Cristo. Segundo os evangelhos, Jesus foi transformado pelo ato sagrado do batismo de João. Vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. E dei o testemunho de que ele é o Filho de Deus. Como Cristo, João Batista se tornou um mártir. Os evangelhos contam que Herodes Antipas ficou tão encantado com a dança de sua enteada Salomé que prometeu realizar seu maior desejo: entregar-lhe a cabeça de João Batista. Segundo o historiador Flávio Josefo, que escreveu poucas décadas após a morte de João, o verdadeiro motivo para a execução foi sua crescente influência e poder. Os evangelhos do Novo Testamento mostram João Batista, é claro, como um arauto de Jesus. Mas na sua época, João era um pregador muito conhecido e talvez, como Joséfo sugere, bem mais que Jesus de Nazaré. Aliás, os evangelhos se esforçam bastante para diminuir a importância de João Batista em favor de seu mestre, Jesus de Nazaré. Poderia Leonardo estar fazendo a chocante e profundamente herética sugestão de que João Batista teria a mesma importância que o próprio Messias? As coisas que constam nesses quadros são contrárias à igreja. Com certeza, para aquela época, eram heresias. Eram coisas inaceitáveis para as pessoas comuns. A importância que Leonardo dá a João Batista em sua obra é o primeiro passo para decodificar o que podem ser crenças profundamente heréticas. A confraria religiosa que encomendou a Virgem das Rochas não ficou com ela por muito tempo. Leonardo alegou que acabou não sendo pago pela encomenda, mas alguns agora sugerem que a ordem rejeitou a heresia. O duque Ludovico Sforza adorou o quadro e o requisitou para sua coleção particular. O duque estava comemorando. Seu problema com o herdeiro legítimo de repente deixou de existir, deixando-o na posição inconteste de regente de Milão. Quando o rapaz morreu de repente e em grande agonia, presumiu-se que o tio o havia envenenado. Ludovico se tornou oficialmente o Duque de Milão em 1495, e isso acabou trazendo uma nova leva de encomendas para comemorar a sua nova posição, agora totalmente segura. Ludovico encomendou uma série profusa de obras, inclusive o quadro que Leonardo levaria 3 anos para terminar: A Última Ceia. Um quadro que há muito está no centro da especulação sobre as supostas crenças heréticas de Da Vinci. A investigação para descobrir se Holy Babies é um genuíno Da Vinci está fazendo progressos. Até agora, os testes mostraram que o tema originou-se no ateliê de Leonardo. Mas teria a obra sido criada pelo próprio Leonardo? E quem a pintou? Ele tinha uma população flutuante no ateliê, de pessoas que iam e vinham fazendo tarefas específicas, mas tinha também uma equipe central. Eram jovens que Leonardo treinava e que provavelmente ficavam no ateliê e trabalhavam para ele. Acredita-se que um dos pupilos de Leonardo, Marco Dodiono, pintou esta versão do quadro com os 2 bebês se beijando. O tema é surpreendentemente semelhante ao quadro de Robert. Esse quadro, entre outros, levou os especialistas a especularem que existe um original de Leonardo perdido, porque seus jovens pupilos copiavam a maior parte do seu trabalho. Seria original o quadro que está sendo examinado? O Dr. Isto está começando uma nova série de testes para atribuir uma data ao quadro. Primeiro, ele precisa extrair amostras de tinta.
Essa é uma técnica controversa porque é invasiva. E Marcus, o sobrinho de Robert, que veio acompanhar os testes, está compreensivelmente nervoso. Se o quadro for um valiosíssimo Da Vinci, o risco é enorme. Aqui vejo claramente, ao longo desta rachadura, que um pouco da tinta se perdeu. Podemos colher uma amostra daqui. Essas amostras microscópicas são fundamentais para se determinar a idade do quadro e serão agora enviadas a um laboratório especializado para a análise. Esse não é o único exame invasivo que Robert autorizou. A datação por carbono é geralmente considerada a mais confiável de todas as técnicas. Uma amostra minúscula é retirada do painel de madeira para ser analisada. O resultado irá demorar semanas, mas ele irá revelar se o quadro foi pintado ou não da época de Leonardo. Convencido de que poderá reconstituir a história do quadro, Robert está em Oxford com o professor Kemp para encontrar a próxima peça do quebra-cabeça. Até agora, parece que o quadro passou do patrocinador de Leonardo, o Duque Ludovico, para sua vingativa sobrinha Lucrezia d'Este e dela para o inimigo de sua família, o cardeal Pietro Aldobrandini. Mas como ele foi parar na Inglaterra? Como passamos de Aldobrandini, onde o quadro estava com certeza no palácio com o número 39, para a Inglaterra do século XVIII? Quais foram as etapas? Bem, Beckford teve que partir e levou com ele... William Beckford, cujo apelido era Kitty, era um aristocrata inglês cuja homossexualidade escandalizava a sociedade. E Robert descobriu que Beckford levou para a Inglaterra um quadro que se encaixa na descrição de Holy Babies. Beckford era um grande colecionador de quadros. Inclusive, suas cartas fazem várias referências a Leonardo. Ele queria muito comprar um quadro de Da Vinci por causa da graça e da doçura de seus meninos. Oh, que olhos doces ele tem. Oh. De forma que Beckford gostava realmente de quadros de meninos. O quadro de William Beckford foi vendido ao Marchand em 1807 como obra de Leonardo, mas a partir daí sua pista esfria. O proprietário Robert Boller está tentando encontrar a última peça do quebra-cabeça. Como comprou o quadro num leilão particular, ele não sabe de quem ele foi adquirido 28 anos atrás. Ele tem uma pista. Um relato histórico do século XIX que menciona Holy Babies como um quadro de Leonardo. A citação o coloca na coleção de uma família da nobreza inglesa, a do Marquês de Northampton. Mas essa poderia também ser uma de suas muitas cópias. Agora, Robert está a caminho para conversar com a antiga criada do castelo de Northampton. Quero mostrar o quadro à criada. E quero perguntar se ela consegue se lembrar de tê-lo visto pendurado em algum lugar no castelo. Mas é um tiro no escuro. O atual marquês não tem qualquer registro de propriedade do quadro. Esta é a última chance que Robert tem de provar ao professor Kemp que Holy Babies tem uma procedência. Em termos da carreira de Robert, esta é a descoberta mais importante. Ele é um pequeno marchand. No mundo da arte, sua participação é muito pequena. Ele costuma trabalhar um quadro por vez para ganhar a vida e ganha a vida graças à sua personalidade. Olá, Senhora Gardner. entre. O depoimento de Daisy Girdbuck pode ajudar a determinar a procedência. Em vez de mostrar a ela uma pequena fotografia, ele providenciou uma cópia exata do quadro. Robert não quer se arriscar. Eu comprei este quadro há 28 anos. Na época, o quadro estava todo escuro. Estava todo escuro? É, escuro, pintado por cima. Oh, sim.
Eu gostaria de saber se a senhora chegou a ver este quadro no castelo. A senhora me disse que reconhece o quadro. Se eu já vi o quadro? A senhora eu já viu? vi esse quadro muitas vezes. Era Ele ficou esse mesmo? anos e anos pendurado naquele salão. E já estava lá quando eu me mudei para cá. Tinha moldura? Não, era assim. Era assim? Deixe-me lembrar. Espere um pouco. A memória de Daisy não é confiável e, infelizmente, o Marquês de Hampton não pôde confirmar suas lembranças sobre o quadro. Nem ele, nem seus familiares se lembram de pendurá-lo sobre a porta no grande salão do castelo. Mas Robert não desanima. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Até o final dos meus dias eu vou continuar essa busca porque eu tenho certeza de que vou acabar encontrando. Não existe elo ligando o quadro de William Beckford ao que está agora nas mãos de Robert. A autenticação do quadro terá que depender de outros meios. Holy Babies, um quadro que pode ser uma obra de Leonardo da Vinci, está sendo submetido a exames científicos para confirmação. Acredita-se que ele foi pintado em Milão, a cidade onde Leonardo passou boa parte de sua vida adulta e onde ele criou algumas de suas maiores obras. Mas Leonardo seria forçado a deixar para trás seu estúdio e suas obras-primas. Eventos políticos estavam prestes a abalar seu mundo. Em 1499, os franceses invadiram Milão. O duque Ludovico fugiu, mas acabou sendo capturado e morrendo na prisão. Leonardo resolveu sair da cidade em busca de um novo patrocinador. E ele encontrou um dos mais despóticos, carismáticos e impiedosos regentes militares de toda a história. O filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, Cesare Borgia. Cesare Borgia era uma espécie de bandido que, através do seu oportunismo, se tornou sinônimo de poder, isento de qualquer restrição ética ou religiosa. É o poder como a verdadeira política, sem qualquer trapaça ou desculpa. Em 1502, Leonardo passou a servir Cesare como engenheiro militar e projetava as armas com as quais o duque ameaçava sua cidade natal de Florença. Foi uma atitude incomum para um artista que havia documentado sua posição pessoal em relação à guerra como o tipo mais brutal de loucura que existe. Leonardo ficou pouco tempo a serviço do perigoso e imprevisível Cesare Borgia. Quando voltou a Milão, estava com mais de 50 anos. A primeira coisa que ele fez foi resolver um caso judicial há muito pendente, a encomenda da Virgem das Rochas, iniciada 25 anos antes e não entregue porque havia sido recusada pelas autoridades eclesiásticas. Leonardo terminou uma segunda versão do quadro. Aqui está, na National Gallery de Londres. O professor Kemp trouxe Holy Babies à galeria para comparar os dois quadros. Comparações assim detalhadas são um elemento essencial para os conhecedores de arte. Eles são incrivelmente interessantes juntos. Esse quadro se destaca bastante. É um quadro bem feito e, às vezes, quando se coloca um quadro desses ao lado de um Da Vinci certificado, ele fica horroroso, mas aqui isso não aconteceu. Eu fico feliz em dizer. Essa é uma boa notícia. Em última instância, o quadro se mantém ou desaba pela avaliação do professor Kemp. É um processo complexo que não tem uma fórmula rígida.
Eu também olharia com muito cuidado algo que é característico de Leonardo, como as plantas, por exemplo. Aquela planta com as flores tridimensionais serve para encurtar as dobras das folhas e ela se mantém muito bem ao lado das plantas no canto inferior esquerdo. A segunda versão da Virgem das Rochas é também importante para decifrar o significado do quadro. Existem diferenças sutis entre as duas versões. Nesta, uma cruz de junco e halos foram acrescentados depois que Leonardo a terminou, identificando claramente o menino da esquerda como João Batista. João Batista é mostrado com seu atributo da cruz de junco. E também ele é bem maior que Cristo. Ele é mais velho e, portanto, é João Batista, e não Cristo. A diferença entre os dois quadros permitiu que alguns estudiosos descobrissem uma interpretação radicalmente nova. Uma teoria que sugere que o artista pode ter simbolizado algo bem mais plausível do que o Código da Vinci sugere: o gnosticismo. Sabemos com certeza que Leonardo tinha livros gnósticos e talvez tenha adquirido algumas ideias estranhas desses livros e mostrasse essas ideias no primeiro quadro da Virgem das Rochas. Porque, para Leonardo, Jesus Cristo seria um homem comum, como todos nós. A ideia de que Jesus seria um homem comum é uma crença profundamente gnóstica. O termo gnóstico vem do grego gnose, que significa conhecimento, mas não conhecimento no sentido intelectual. Gnose significa conhecimento em relacionamento, conhecimento do coração. Embora houvesse várias seitas diferentes, todas partilhavam a mesma crença de que dentro do ser humano há uma fagulha divina que pode ser descoberta através da contemplação e do autoconhecimento. O gnosticismo poderia facilmente ter sido a base teológica para o cristianismo se um certo padre gnóstico do século II tivesse ganho a eleição para ser o bispo de Roma, o ofício do Papa. Valentino nasceu em Alexandria no ano 100 d.C. e era um devotado cristão e gnóstico tentando conciliar as duas crenças. Valentino era um homem de grande influência no início do cristianismo. Mas sabemos que ele foi expulso da comunidade católico-romana e se tornou, num certo sentido, o heresiarca da época. A influência de Valentino levou ao crescimento das escolas gnósticas que, por sua vez, representavam a maior ameaça ao cristianismo dominante. E, de fato, analisando o rito católico, sua dispensa de Roma foi violentamente contrária aos seus ensinamentos. Eles frequentemente apresentam leituras radicalmente diferentes da criação e leituras radicalmente diferentes do que Cristo quis dizer com certas afirmações. Ao contrário da Igreja, a gnose acredita que a concepção da Virgem, e inclusive a ressurreição, não aconteceram fisicamente, mas seriam metáforas para o despertar espiritual. Eles nunca aceitaram a ressurreição da carne do corpo de Jesus. Eles aceitavam a ressurreição do espírito. Eles acreditavam que Jesus tinha uma dupla natureza, uma natureza espiritual e outra de carne e osso. Os gnósticos também praticavam uma forma de batismo mais profunda do que a lavagem dos pecados. Através desse batismo, a fagulha divina era despertada. Essa era uma ideia que se tornaria profundamente herética e ameaçaria minar a autoridade da Igreja. Mas existe algum indício de que Leonardo estava familiarizado com esses ensinamentos tão avançados? Uma extraordinária descoberta recente parece confirmar que seus pupilos estavam. É um quadro de Bernardino Luini que mostra João Batista abençoando duas crianças, Jesus e seu duplo, o Cristo terreno e o Cristo celestial. O tema é aparentemente gnóstico. Esse quadro foi descoberto recentemente e tem importância do ponto de vista iconográfico pela sua ligação com os textos gnósticos. Um importante texto gnóstico suprimido pela Igreja no início do cristianismo parece fornecer uma ligação com Holy Days.
O Evangelho de Felipe descreve em detalhes esse batismo mais profundo. Felipe o descreve como sendo concebido como um beijo místico. Saberia Leonardo dessa ideia gnóstica quando pintou Holy Babies? Mas foi mesmo o quadro pintado por Leonardo? A investigação sobre Holy Babies está chegando ao seu ápice. O quadro chegou a um laboratório em Surrey. Por causa do valor das obras de Da Vinci, o próximo passo da investigação será o mais arriscado de todos. Essa máquina enorme é um acelerador de partículas. Geralmente ela examina qualquer coisa de poeira estelar a chips de silício. Mas hoje ela irá usar uma técnica chamada PIXI, ou análise de emissão de raio-x induzido por partículas no quadro Holy Babies. O que estamos fazendo é disparando partículas a 1/10 da velocidade da luz, para ver como elas retornam. E assim teremos uma ideia de todos os elementos acima do sódio, por exemplo, na tabela periódica. Com a técnica de PIXI, o Dr. Eastaugh poderá saber a composição elementar dos pigmentos e, a partir dessa informação, ele poderá descobrir de onde eles vieram. Ah, muito cobre nas flores. Isso é muito interessante. Obviamente, a presença de cobre é o que se esperaria numa pintura italiana, porque os italianos usavam o branco de chumbo. O cerco científico está se apertando cada vez mais. Os testes confirmaram que o quadro é de origem italiana. Mas a ciência não consegue decodificar a parte essencial da investigação, o seu significado. Se ela não retrata o Cristo terreno e o Cristo celestial dos gnósticos, então por que eles estão se beijando? Uma resposta possível pode estar numa teoria radical que afirma ter decifrado o verdadeiro código Da Vinci. De autoria de Javier Sierra, a nova teoria sugere que Leonardo pode ter feito parte de uma seita gnóstica medieval chamada os Cátaros, um grupo que surgiu durante o século XII no sul da França. Os cátaros acreditavam que havia duas igrejas. Uma igreja materialista, que era a de Roma, a igreja do Papa, e uma igreja espiritual. Segundo a teoria de Javier, Leonardo pode ter expressado essas ideias nos seus quadros. Na Renascença, alguns pintores resolveram pintar a sua verdadeira igreja espiritual em vez da igreja oficial. Mas em que ideias cátaras teria Leonardo se baseado? Como os primeiros gnósticos, os cátaros eram dualistas. Eles acreditavam que o mundo vivia numa batalha entre a matéria e o espírito, entre a luz e a escuridão. E rejeitavam a Igreja de Roma por considerá-la corrupta e dominada pelas forças da escuridão. Os cátaros acreditavam essencialmente que a Igreja Católica era obra do demônio. Eles não gostavam da ideia de ostentação de riqueza da Igreja, não gostavam dos prédios, não gostavam das roupas. Os cátaros praticavam uma forma de cristianismo gnóstico extremamente austero. Os sacerdotes eram chamados de parfaits ou perfeitos, e muitos eram mulheres. A mais alta cerimônia de iniciação dos cátaros se chamava Consolamentum, e era o batismo pelo Espírito Santo. O Consolamentum se concluía quando os parfaits trocavam o beijo da paz, um ritual que acreditava-se imbuía o iniciado com o acesso a um nível mais alto de espiritualidade. Determinada a esmagar a heresia que crescia rapidamente, a Igreja Católica respondeu com sangue. Ela lançou uma cruzada contra os cátaros. 40.000 homens, mulheres e crianças foram mortos e os que sobreviveram foram forçados a recuar sob a autoridade da Igreja Católica. Foi desse terrível massacre que surgiu a Inquisição Espanhola.
Quase todos os documentos cátaros foram destruídos, o que torna improvável que Leonardo tivesse acesso às suas ideias. O que é certo é que, no século XV, o catarismo já estava morto há anos. Mais de 2 séculos e meio se passaram entre a morte do catarismo e Leonardo. Mas os cátaros não eram os únicos que acreditavam num beijo sagrado. Um ritual praticamente idêntico consta de um evangelho gnóstico do século II. O Evangelho de Filipe diz que o perfeito, que pode ser traduzido como iniciado, concebe e dá à luz pelo beijo. E isso porque as pessoas nascem espiritualmente no ritual que eles chamavam de batismo, que é renascimento. E é assim que, pelo beijo, encontramos recém-nascidos espirituais. Seria esse beijo sagrado dos gnósticos o que está retratado em Holy Babies? É uma ideia bastante contrária ao que o mundo das artes acredita. Segundo a versão tradicional, a pintura se baseia numa história apócrifa em que João e Jesus se encontram enquanto ambos estão ainda no ventre materno. O primeiro encontro entre o Cristo e São João é o encontro no Portão Dourado. Santa Elizabeth e a Virgem Maria estavam ambas grávidas e os bebês se agitaram no ventre materno. Esse seria o primeiro encontro. Apesar de descartar completamente a ideia de que a imagem é de qualquer forma gnóstica, o professor Kemp quer descobrir se o tema teve início com Leonardo. Examinando uma série de esboços de Da Vinci chamados de Coleção Windsor, ele faz uma descoberta inesperada. Um desenho minúsculo que mostra os bebês de Holy Babies se beijando e que passara despercebido. Há uma página com desenhos de vários pupilos. Dizem que são todos desenhos de pupilos, mas eu olhei bem o desenho do canto inferior direito e eu acho que é certamente um Leonardo, não um trabalho de aluno. Eu creio que classificamos o desenho. E está numa folha de desenhos de alunos, mas é um esboço de Leonardo. E esse esboço nos diz que esse tema dos bebês que se juntam é um tema de Leonardo. É uma descoberta altamente significativa. O desenho foi feito entre 1504 e 1508 e prova que o tema de Holy Babies foi originalmente concebido pelo próprio Leonardo. Mas a questão central permanece. O quadro que está sendo examinado foi pintado por ele? Existe um teste que pode encontrar a marca do artista, um teste que pode identificar o quadro como um verdadeiro Leonardo da Vinci. Para mim, é uma bela combinação. Mas ele será aceito pela equipe de especialistas? Os resultados científicos estão chegando. A investigação para descobrir se Holy Babies é uma obra genuína de Leonardo da Vinci está quase terminada. Se existe um teste que pode encontrar o artista, é este: o exame de impressão digital. O canadense Paul Bureau é um investigador forense de obras de arte. Seu trabalho recentemente legitimou um Jackson Pollock e um Turner. Mas esta é a primeira vez que ele está trabalhando com o que pode ser um Leonardo. Com certeza temos aqui uma impressão digital que parece original do quadro. Primeiro, Bureau compara a impressão digital extraída de Holy Babies com outra extraída de um esboço da Última Ceia. Depois ele compara ambas quanto a semelhanças. É um processo difícil porque nenhuma das duas é da melhor qualidade. Temos esta bifurcação aqui do lado esquerdo e temos esta bifurcação do lado direito. Eu acho que é um bom começo. Lentamente, uma série de características semelhantes vai surgindo entre as duas impressões. Encontrei 8 pontos de semelhança. A prova final de semelhança depende da remoção das impressões para expor os locais onde as características combinam.
Como você pode ver, as duas se alinham muito bem. Laranja é a impressão do desenho de Leonardo e azul é do quadro que está sendo examinado. Para mim, é uma bela combinação. O que a equipe irá dizer dessas provas? Porque no mundo das artes, a análise das impressões digitais é controversa. Em razão da idade e da qualidade das impressões, ela se torna uma ciência inexata. Reunidos para um parecer final estão o Dr. Stoy e o Professor Kemp, assistido pela professora Marina Wallace. Os peritos não sabem, mas Robert e seu sobrinho estão na sala ao lado acompanhando todo o processo. Que idade tem o quadro? A primeira pista científica foi o pigmento amarelo de chumbo e estanho usado no cabelo dos bebês. O amarelo estanho é significativo. É um indicador de data muito importante. Por si só, isso coloca o quadro no século XVII. Mas e a datação por carbono do painel indicaria que ele veio da época de Leonardo? Temos 63% de probabilidade entre 1446 e 1524. Mais notícias excelentes para Robert. A próxima pergunta é: a análise Pixie revelou que o quadro veio da região certa? A relação entre cobre e prata nessas flores é alta. Portanto, estamos falando do sul da Europa. Neste caso, essencialmente de uma pintura italiana. O quadro veio do lugar e da época certos, mas a análise detalhada das camadas subjacentes feita pelo Dr. Stoy forneceu alguma pista estilística de que é um Leonardo genuíno? A estrutura geral das camadas é muito simples. Essa espécie de estrutura em bloco parece mais algo que um copista faria. Apesar da notícia potencialmente arrasadora, ainda há mais uma prova que pode mudar tudo: o exame de impressão digital. Encontrei 8 pontos de semelhança. E para mim, é uma bela combinação. O indício surpreendente foi a impressão digital. É a mesma impressão que aparece naquele desenho de Veneza. E se eu aceitar essa prova, então fica tudo muito emocionante. E, na realidade, isso coloca o quadro dentro do círculo de Leonardo. Para Robert e seu sobrinho Marcos é um momento incrível. Agora já se sabe que o quadro veio do ateliê de Leonardo. Mas a questão de milhões de dólares permanece. Será um Da Vinci autêntico? O quadro é muito bom e reproduz Leonardo muito bem, mas para mim falta aquele algo mais, por assim dizer. Estamos lidando com um produto e o produto se chama Leonardo. Usando os seus desenhos, nós temos agora, eu acredito, a melhor versão desse quadro. As outras versões não são tão boas e eu acho que esse veio do círculo íntimo e é provavelmente o melhor desses quadros. A avaliação do professor Kemp é de que Holy Baby seja um quadro autorizado por Leonardo, mas executado por um de seus alunos. Mas o fato dele ter vindo do ateliê de Leonardo e de se basear no seu próprio desenho aumenta muito seu valor e sua importância. Que ele tenha chegado às proximidades de Leonardo já é maravilhoso. Finalmente, depois de 28 anos de muito trabalho, Robert pode acessar os escalões mais altos do mundo das artes com uma obra que comprovadamente veio do ateliê de Leonardo. Mas as maravilhosas notícias que Robert recebeu logo são questionadas quando o impensável acontece. Pouco depois de fornecer sua análise, o professor Kemp muda seu ponto de vista. A impressão digital chegou na última hora e precisa ser examinada melhor. É preciso examinar melhor em relação ao desenho de Veneza, que eu acredito que não seja da autoria de Leonardo. Embora a autoria do desenho seja questionada, a Academia de Veneza atribui o desenho a Leonardo. Mas mesmo sem a prova da impressão digital, o professor Kemp continua acreditando que o quadro veio do ateliê de Leonardo. É um quadro muito bom e eu fico feliz em aceitar como parte das obras que saíram do ateliê de Leonardo. Após quase 3 décadas de muito trabalho contra as forças estabelecidas no mundo das artes, Robert não perde a compostura. Eu continuo achando que é um Leonardo. Tem tudo para ser um Leonardo.
Talvez uma avaliação futura de Holy Babies venha um dia provar que ele está certo. Mas o que agora parece certo é que o tema encontrado na coleção Windsor é de Leonardo, deixando uma última e controvertida questão. O que ele significa? O professor Kent considera seu ponto de vista representativo do mundo das artes. Uma interpretação gnóstica de Holy Baby seria, no mínimo, uma bobagem. Não existe nenhum indício de que Leonardo tivesse qualquer interesse na doutrina gnóstica. E, de fato, tudo que sabemos sobre Leonardo nos mostra que ele seria profundamente antipático a eles. Enquanto muitos especialistas concordam com o professor Kemp de que Leonardo não era pessoalmente gnóstico, existe, na realidade, uma opinião cada vez mais forte por parte de renomados especialistas em Da Vinci de que sua arte pode ter sido influenciada pela gnose. O mundo da arte e os teóricos da conspiração continuarão debatendo o significado das misteriosas obras de Leonardo. Mas o próprio Leonardo permanece um enigma. Quando ele morreu, em 1519, deixou uma obra imensa, abrangendo ciência, anatomia, engenharia e desenho. Mas sobre religião, ele era atipicamente calado. Holy Babies, no entanto, com sua iconografia gnóstica, talvez nos ofereça alguma pista de que o homem considerado como o maior gênio da história acreditava que a verdadeira divindade está no coração do homem. Versão brasileira, DPN Santos.